A casa que hoje abriga obras de arte é também uma obra arquitetônica e nos dá uma ideia de como a época do café foi grandiosa e próspera. O Casarão Branco é o último da Orla de Santos que mantém as características do tempo dos barões do café. É o tipo de casa que conta a história de uma época da nossa cultura e de uma classe social também. Tem espaço cultural, pomar, fonte, pérgolas e uma alameda com pés de jambolão. Hoje o espaço respira a arte e abriga a Pinacoteca Benedito Calixto, o que nos traz ainda mais memórias de Santos. E esse é o nosso passeio de hoje. Vamos juntos conhecer um pouco mais desse local tão importante para a nossa cidade? Quem chega já se depara com a beleza da construção logo na entrada. Ao passar pelas escadas, chegamos ao salão principal, onde estão as obras de arte e um piano. Nesse espaço são realizados recitais e exposições. O Fábio é coordenador da Pinacoteca e vai tornar esse passeio ainda mais interessante, porque ele conhece cada cantinho daqui. O Casarão da Pinacoteca, ele é a última casa construída originalmente aqui na orla da Praia de Santos, sendo que a sua importância ela é histórica, arquitetônica. Não existe mais nenhuma referência sobre como era Santos no início do século passado. No ano de 1986, foi criada a Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, para abrigar as obras de Benedito Calixto dentro do casarão da Pinacoteca. Nesse período também houve o processo de restauração do casarão para ele poder ter um espaço para abrigar a exposição do Calixto e abrigar também exposições itinerantes e também outras atividades culturais, musicais, teatrais. Fábio, aqui onde a gente chega são objetos que pertenceram a Calixto. Sim. Máquina fotográfica na qual ele fazia as imagens e depois ele fazia as pinturas. Grandes ferramentas nas mãos de grandes mestres produzem grandes obras. Benedito Calixto foi um pintor, historiador, arquiteto, músico, escritor, astrônomo, nascido em 1853 na cidade de Itanhaém, foi um grande retratista. Talvez nós não soubéssemos como era a cidade de Santos nos anos 1890 até 1900, porque sem ele nós não teríamos tantas informações. Aqui uma caixa com um pincel e algumas tintas que ainda estão lá, que ele usava. Aqui é um negativo de vidro, um negativo da época das máquinas, que é do início do século, 1900, né? Não tinha essa facilidade de hoje. O estilo arquitetônico da Pinacoteca, ele é o chamado de estilo eclético, porque ele tem Art Nouveau, ele tem alguns rococós. Então, desde o início da sua primeira construção, por volta dos anos 1900, ele teve uma grande atualização nos anos 1920, quando morou uma das famílias mais influentes aqui. E ele depois disso passou por uma restauração ali por volta dos anos de 1980 até chegar na atual exposição dele, né, que tenta relembrar a época áurea dele, que foi justamente ali entre os anos 1920 até 1930. O casarão tem um andar inteiro dedicado à arte de Benedito Calixto. Quem vier à Pinacoteca tem a chance de ver de perto 62 obras do artista e conhecer melhor o trabalho do pintor que escolheu Santos como seu local de inspiração. A gente tem aí cerca de 60 obras expostas, passando por todos os períodos da vida dele, né? Então a gente tem um período que ele vai tratar mais paisagens da infância dele, que foi em Itanhaém. A gente tem também uma sala dedicada às paisagens sobre o centro de Santos e a formação do porto. A gente tem alguns estudos dele também, estudos de imagem, estudos de sombra, de movimento. E a gente tem uma sala dedicada à arte sacra do Benedito Calixto também. No Salão Nobre, que hoje é chamado, que na verdade era um salão onde a família jantava, se reunia,
Nós temos o teto que ele foi totalmente restaurado nos formatos de época. Uma das moradoras aqui da casa, a dona Edith Pires Gonçalves Dias, ela acompanhou todo o processo de restauração e ela, enquanto os pintores e os restauradores faziam o trabalho, ela dizia, nessa sala era a sala onde nós fazíamos as brincadeiras, onde as crianças se reuniam. Nessa sala era a sala de música, onde nós estudávamos música. Então, cada um dos tetos da Pinacoteca remete a cada uma dessas salas. Inclusive também o corrimão da escada, ele traz lembranças de café, ramos de café, o próprio café e a escadaria também, toda em mármore Carrara, são assim os últimos remanescentes originais da casa, porque a casa passou por uma grande restauração para se manter o mais próximo possível ali da época dos anos 1920. Para visitar a Pinacoteca, a gente tem a entrada livre, tá? É só vir com a sua família, com seus amigos. A gente tem o Instagram da Pinacoteca, que é Pinacoteca Benedito Calixto. A gente tem o nosso site também e a gente tem os nossos canais no WhatsApp também. A gente tem implantado também um aplicativo de realidade aumentada, tá? Que vai fazer uma visita guiada pelas obras do Benedito Calixto. Então a gente tem um selinho que assim que você baixar o aplicativo da Pinacoteca, você apontando sua câmera para esse selinho, você consegue fazer com que essa visita se torne interativa, ou seja, a obra vai se comunicar com você e explicar toda a história por trás daquela obra, daquele contexto. As obras falam com você, inclusive você apontando a câmera para o rosto, por exemplo, do Brás Cubas, você vai ver a boca do Brás Cubas se movendo, a voz dele saindo, explicando para você qual é o contexto daquela obra. Em 1541, transferiu o porto da capitania para o Iguaçu, renomeando o lugar, 5 anos depois, com o nome Santos. Muito embora a gente tenha hoje a capacidade de recriação em formato virtual e tudo mais, as pessoas que vêm aqui à Pinacoteca, elas estão vivendo aquela atmosfera de época. Elas estão passando onde pessoas que aqui viveram, passaram, e essa experiência ela acaba sendo única, né? Um lugar como a Pinacoteca educa, reúne a comunidade e ainda é um ponto turístico. Aqui a gente passa a entender melhor a história e a identidade de Santos e da região. E ainda conhece uma parte importante do patrimônio cultural da cidade e do Brasil. Até o próximo passeio!